Camaradas e amigos, uma saudação a todos os presentes e, em nome da CDU, agradeço as vossas intervenções e contribuições com conteúdos diversos, mas que sublinham duas questões fundamentais: a centralidade do trabalho na sociedade, a urgência da sua valorização e a vossa profunda ligação à vida dos trabalhadores, dos seus problemas, anseios e reais preocupações. Tem para nós um grande valor a entrega dessas 324 assinaturas de membros de organizações representativas de trabalhadores, que nos honra muito e nos dão mais força para travar mais um combate eleitoral. É também essa ligação que todos os dias procura aprofundar junto dos trabalhadores, procurando animar as suas justas lutas e encontrar respostas necessárias que tanta falta fazem e urgem. Aqui hoje falamos de horários de trabalho, da sua desregulação e das suas consequências na vida de quem trabalha. Não vale a pena perdermos tempo a demonstrar as implicações, as injustiças e os problemas que resultam da brutal e desregulada carga horária de que os trabalhadores são alvo. Cada um de vós, cada um dos trabalhadores conhece bem essa dura realidade. Vale a pena, sim, continuar a luta pela redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais sem perda de remuneração. Esta é uma luta que vale a pena e é uma luta possível de levar por diante, tal como aqui ficou demonstrado, em setores tão diversos. Aqui hoje falamos dos trabalhadores da administração pública e dos seus problemas concretos. Aqui aparecem os problemas da não valorização das carreiras. Aqui surgiram os anos sucessivos de estagnação salarial e perda do poder de compra. Ficou demonstrado o papel determinante dos trabalhadores da administração pública, em particular nesta fase e de forma muito visível dos trabalhadores e profissionais da saúde. A todos eles reafirmamos que é fundamental para o país a valorização dos serviços públicos e dessa valorização depende o respeito e o reconhecimento dos seus trabalhadores, das suas carreiras, dos seus salários, das suas condições de trabalho. Esta é uma luta que é preciso também continuar e que vale a pena. Aqui hoje tratamos de setores muito diversos e com os seus problemas específicos, como é o caso dos transportes rodoviários, esses trabalhadores de responsabilidade máxima no transporte de passageiros, mas com salários e condições mínimas. Os trabalhadores não podem ser joguetes nas mãos dos operadores privados. São homens e mulheres que todos os dias transportam à sua responsabilidade. Milhares de utentes merecem respeito e é urgente a sua valorização. Aqui debatemos a atual situação com que se confrontam milhares de trabalhadores e a realidade do teletrabalho, com destaque para os trabalhadores das telecomunicações. Aqui surgiram tantos e tantos resultados da luta e da intervenção da CDU, como são os casos da administração local, dos suplementos de penosidade e insalubridade, avanços na lei que, apesar da resistência de muitas autarquias, também aqui no Distrito do Porto, são mesmo para avançar. Outra luta que vale a pena, como vale a pena a luta que se trava pela revogação do CIADAP. Aqui falamos da selva em que está transformado o setor bancário, onde os grandes negócios e interesses da banca se fazem à custa dos direitos e dos despedimentos dos trabalhadores do setor. Mas também aqui falamos da luta desses trabalhadores, da sua elevação da consciência e da sua resistência. Se é verdade que os ataques no setor são muitos, não é menos verdade que há muito não se verificavam lutas com dimensão que os bancários estão a desenvolver. Mais uma importante luta que é necessário continuar e que vale a pena. Aqui falamos igualmente do papel central do trabalho, dos que em todos os momentos são imprescindíveis, aqueles a quem se lhe dão com uma mão palmadinhas nas costas e com a outra mão lhe roubam direitos. É o caso dos trabalhadores do comércio e serviços, esses que nunca pararam.
Esses para quem a epidemia atacou duplamente. Atacou no que diz respeito à saúde, mas também no aumento da desregulação dos horários de trabalho e nos salários. Estamos a poucos dias das eleições legislativas. Cada um de vós, cada um dos trabalhadores, sabe com que pode contar. Sabe que com o PSD, PS e os seus sucedâneos, cada um dos problemas que aqui hoje identificamos e tratados, terão apenas um dos dois caminhos. Ou manter ou agravar a inaceitável realidade existente, e sabem, porque tem sido esta a prática destes partidos, não há nenhum momento em que, estando em causa a valorização do trabalho e dos trabalhadores, PS e PSD e seus sucedâneos não se tenham posto de acordo para travar avanços. Foi assim nas 35 horas, assim nas medidas de combate à precariedade, foi assim na valorização dos salários, foi assim na revogação das normas gravosas da legislação laboral e, em particular, no fim da caducidade da contratação coletiva, entre tantas outras matérias. Mas cada um de vós e os trabalhadores também sabem que podem contar sempre com o PCP, com a CDU, que, estando todos os dias ao seu lado, é a forma decisiva para concretizar avanços, valorizar o trabalho e os trabalhadores. Foi assim no passado, na reposição de salários e de outros direitos roubados, como feriados ou complementos da reforma aos trabalhadores do setor empresarial do Estado. O aumento do salário mínimo nacional, ainda que aquém do necessário. A reposição dos instrumentos de contratação coletiva no setor público e empresarial e a eliminação das restrições da contratação de trabalhadores na administração local, a ampliação da proteção aos desempregados, com a criação do apoio a desempregados de longa duração e a eliminação do corte no subsídio de desemprego, a reposição do direito ao pagamento por inteiro do subsídio de Natal na administração pública, a reposição das 35 horas semanais e a generalização da sua aplicação, que só não se alargou ao privado, porque o PS impediu o direito à progressão na carreira, com a valorização remuneratória respectiva e tomadas de medidas de combate à precariedade, apesar de ainda limitadas. Foi assim para garantir o pagamento de salários por inteiro aos trabalhadores em layoff durante a epidemia e o prolongamento extraordinário do subsídio de desemprego. É e será assim, no presente e no futuro, no caminho da valorização do trabalho e dos trabalhadores, em questões essenciais como os salários, a garantia da estabilidade dos vínculos, os horários de trabalho, as condições de trabalho. Portugal é um país marcado por uma crescente desigualdade entre o capital e o trabalho. O modelo de baixos salários, agora agravado pelo incessante aumento do custo de vida, nomeadamente da habitação, não permitem uma vida digna. Perante as dificuldades em constituir família, os jovens trabalhadores procuram emprego e melhores salários noutras paragens, agravando o nosso déficit demográfico. Não há futuro para um país baseado em baixos salários. Não é aceitável que se empobreça trabalhando. Em Portugal, uma parte significativa das pessoas em situação de pobreza são trabalhadores que recebem salários baixos, ou reformados que trabalharam a vida inteira e que têm baixas pensões e reformas por causa dos baixos salários que tiveram enquanto trabalharam. São os baixos salários que continuam a empurrar para a imigração todos os anos largas dezenas de milhares de jovens na formação dos quais o país investiu e que se veem assim possibilitados de dar um contributo para o seu desenvolvimento e privados do direito a serem felizes no seu país. Não podemos aceitar nem calar. A CDU afirma um caminho alternativo de valorização do trabalho e dos trabalhadores assente numa política patriótica e de esquerda, com as soluções para um Portugal com futuro. A elevação geral dos salários, de todos os salários, o aumento significativo do salário médio, o aumento do salário mínimo nacional, a valorização das carreiras e profissões têm de ser uma prioridade.
seja por razões de justiça social, que se prendem com a necessidade de haver uma mais justa distribuição da riqueza, seja pelo contributo fundamental que essa elevação dos salários trará ao desenvolvimento económico, à dinamização do mercado interno, favorecendo as micro, pequenas e médias empresas por via do aumento do consumo e estimulando também a produção nacional. Há dias, num debate, António Costa dizia-nos que tais aumentos iriam aumentar a carga dos salários nas micro, pequenas e médias empresas. Ora, todos nós sabemos que os custos dos fatores de produção, que o custo dos salários são 14% da massa global dessas verbas. Pois há outra conta que é preciso fazer. Então, se os salários aumentarem, aumenta o poder de compra das pessoas. E as pessoas compram mais. E se compram mais, vão comprar às pequenas e médias empresas, permitindo assim o seu próprio desenvolvimento e crescimento económico. Não. Os salários não são carga a mais. Em Portugal existe um problema bem diferente. É que os salários não dão para uma vida digna em quase todos os setores e é uma questão central que vai determinar muito do nosso futuro. Insisto, Portugal será um país condenado assente numa política de baixos salários. É necessário também assegurar a mais que justa recuperação do poder de compra perdido por parte dos trabalhadores, seja no setor privado, seja na administração pública, e assegurar, além disso, a justa valorização das carreiras e das profissões, em vez da sua degradação. É necessário assegurar um posto de trabalho permanente que corresponda a um contrato de trabalho efetivo. É necessário combater a desregulação dos horários, reduzir o horário de trabalho para as 35 horas semanais para todos os trabalhadores, defender os direitos dos trabalhadores por turnos. É necessário que o desenvolvimento científico e tecnológico seja posto ao serviço dos trabalhadores, dos seus direitos e condições de vida. É indispensável valorizar o trabalho e os trabalhadores, nomeadamente os mais jovens, o que implica combater a precariedade, a desregulação de horários, os abusos, as arbitrariedades patronais, a incerteza quanto ao futuro, a instabilidade permanente no trabalho e na vida, as dificuldades em compatibilizar a vida profissional com a vida familiar. A valorização dos salários e o combate à precariedade são inseparáveis da eliminação das normas gravosas da legislação laboral, nomeadamente da revogação da caducidade da contratação coletiva e da aplicação do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. Qual é a consequência concreta destas opções do PS, que o PS insiste em não revogar? Deixar os trabalhadores mais fragilizados nos seus direitos, mais sujeitos aos abusos e às arbitrariedades do patronato, à desregulação dos horários, mais expostos aos baixos salários. Pensaram em eleições para impedir a resposta aos problemas dos trabalhadores, para travar soluções, para promover retrocessos, mas nós estamos atentos aos perigos e determinados a combatê-los. Pensaram as eleições para não responder à vida dos trabalhadores, dos reformados, dos jovens, mas não tem de ser assim. A luta e o voto na CDU fazem a diferença. Contribuem para ultrapassar bloqueios, para colocar ainda mais na ordem do dia a resposta aos problemas dos trabalhadores. Vamos trocar-lhes as voltas, com a luta e o voto na CDU para garantir a emergência do aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, para combater a precariedade, para acabar com os horários selvagens, para diminuir o horário de trabalho para as 35 horas semanais, para assegurar a prevenção e proteção dos direitos dos trabalhadores por turnos, para garantir a melhoria das condições de trabalho, para combater as desigualdades e as injustiças, para revogar as normas gravosas da legislação laboral, para acabar com a caducidade da contratação coletiva, para garantir os direitos da ação sindical nas empresas e nos locais de trabalho. Dia 30 de janeiro é dia de luta,
É dia de voto na CDU, mas permitam-me agora que aproveite esta iniciativa para agradecer, em primeiro lugar, a todos vós que nos cumprimentaram e nos dirigiram boas palavras, tendo em conta a situação de saúde que me está colocada. Resultante de exames de rotina, verificou-se um problema. Um problema em relação, portanto, aqui às carótidas, a estas veias que alimentam o sangue do cérebro, que portanto, precisam de facto de uma limpeza da tubagem. Tem um risco relativo, mas é sempre um risco, qualquer operação cirúrgica. Mas o problema é que se colocou no plano da urgência. Ou seja, era impossível aguentar até ao fim da campanha eleitoral, tendo em conta esse mesmo problema. E creio que, enfim, a vida tem destas coisas, mas dizer, portanto, aos camaradas, aos jornalistas de direito depois, dizer aos meus queridos camaradas e amigos do PCP, da CDU, que aqui estou, pronto para travar o combate. Naturalmente com esta dificuldade, mas que penso com arte e sorte do cirurgião, que é possível daqui a uma semana, portanto, um bocadinho mais para a frente, já esteja outra vez aí na estrada. Mas não queria deixar de vos dizer que foi importante para mim as manifestações de muitos homens, mulheres e jovens que não são do PCP, nem são da CDU, homens e mulheres com responsabilidades institucionais muito grandes, desde a Presidência da República, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, também, tanto, quantas vezes, às vezes, em relação aos jornalistas, nós, enfim, crispamos as manifestações de preço, também de boas palavras, de incentivo para que as coisas correm bem, até de comentadores, portanto, que também o afirmaram, num quadro de manifestação de simpatia, mas de apreço e de solidariedade que me tocou fundo. É das coisas melhores que quem anda na vida política ter essa reação, mesmo vinda daqueles que não são do meu partido, nem são da CDU. Isso é importante porque é um valor que não determina nem vai esmorecer a necessidade do combate político, dos adversários políticos, naturalmente, que aí estão, mas que também foram capazes de compreender em certas situações a necessidade desse entendimento, dessa cooperação, por exemplo, em relação ao debate que eu amanhã não posso fazer. Riu, portanto, assumiu, portanto, que sim, senhora, portanto, admitia a substituição pelo camarada João Oliveira. É um exemplo de que pode haver combates sem tréguas no plano político e ideológico, mas naturalmente há valores que pertencem a todos e eu queria agradecer, portanto, particularmente, naturalmente, primeiro aos meus camaradas que aqui estão, mas a todos aqueles que eu referi. Muito e muito obrigado. Cá estaremos de volta. Viva a CDU!